Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Pode se sentar, queridos. Antes de nós lermos aqui a palavra do Senhor, deixa eu fazer alguns agradecimentos. Cadê o ciclo de oração? Cadê as mulheres que sempre estão orando? Estão aqui, todas elas? Fica de pé, minha amada, em nome de Jesus. Eu quero retribuir hoje, pastor, aquelas mulheres que eu sei que a senhora uniu na sua casa para interceder pela minha vida. Coloque-se de pé também, em nome de Jesus. Mastéria foi essencial. Pastora Alda, fique de pé também, em nome de Jesus. Cadê a irmã Joana? Maurizete também. Não que os outros não tenham orado, é que eu vou lembrando aqui e vou dizendo os nomes. A mãe da pastora, em nome de Jesus. Cleonice. Fica de pé os nomes que eu fui falando aí, em nome de Jesus. Irmãs, o meu agradecimento especial para vocês, porque sem a oração de vocês hoje eu não estaria aqui. Eu me sinto até emocionado e não posso conter as lágrimas nesse momento, porque quando eu fui embora desta cidade, eu saí, meus irmãos, daqui de Catalão, mas há males que vêm para o bem, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Amém, igreja? E foi um vendaval na minha vida, e eu saí daqui da cidade de Catalão agindo precipitadamente. E por onde eu passo e eu prego a palavra do Senhor, eu estou trazendo à memória das pessoas que não venham jamais tomar decisões precipitadas, porque Deus nos abençoa, mas quando nós tomamos decisões precipitadas, nós deixamos de receber bênçãos maiores da parte de Deus. Então eu quero agradecer a vocês, mulheres de Deus, que oraram por mim, intercederam pela minha vida. Se eu estou hoje na presença do Senhor, devo muito à oração de vocês. E pode se assentar já, eu já vou orar por vocês. Há uns dias atrás, eu estava olhando aquelas fotos dos retiros, as fotos dos momentos que eu passei aqui. Eu disse: Deus, eu quero voltar lá em Catalão, e eu quero ministrar naquela igreja. Não me importa se vai ser para um ou para dois, eu quero ministrar naquele lugar, para que o povo de Deus veja que, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, mesmo quando ninguém está nada, o Senhor levanta. E eu quero, ó Pai, levar aquele povo a mensagem do Senhor, mostrando para eles que é possível sim vencer as astúcias de Satanás. Amém, igreja? Essas mulheres que eu disse, por favor, feche os seus olhos. Deus, em o nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida destas mulheres toda sorte de bênção. Meu Deus, eu não posso retribuí-las da maneira que elas merecem, mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, por tudo que elas fizeram, meu Deus, pela minha vida e para a sua obra, que o Senhor, meu Deus, abençoe elas de uma forma especial. Meu Pai, um dia me rotularam como profeta Missimiojo, e é neste rótulo que eu agora ministro, que dentro em breve estas mulheres venham, meu Pai, receber do Senhor uma bênção especial para a glória do seu nome. Só quem concorda com esta oração aplaude o nome de Jesus. Antes da ministração da palavra, pastora Noema, parabéns por 10 anos de ministério. Para mim é uma honra estar aqui hoje participando desta festividade de agradecimento a Deus por esses 10 anos de ministério. Não tenho nem palavras para expressar o quanto eu sou grato a Deus por ter te conhecido. Os momentos que passamos juntos, orações que fizemos juntos, quantas vezes subimos ao monte, oramos, intercedemos, quantas lágrimas foram derramadas, e nada foi em vão. Deus hoje honra a sua vida, Deus hoje glorifica o nome de Jesus através da sua vida, e o que Deus tem com você na terra dos viventes é algo tremendo.
E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, porque sem você eu hoje não seria o homem de Deus que sou nas mãos do Senhor Jesus. O meu muito obrigado e os meus parabéns pelos 10 anos de ministério. Irmãos, eu prometo que não vou passar da meia-noite, amém? Amém? Alguns irmãos já me olhou torto, né? É brincadeira, irmão, não vou até meia-noite não, mas eu chego até 11h59. Glória a Deus. Queridos, tem algumas pessoas que eu ainda não conheço e vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Eu sou obreiro, diácono da Igreja Assembleia de Deus de Uberlândia, Templo do Avivamento, ADU, a Igreja Cristã da Fé Inteligente, lá em Uberlândia. Eu estou sob o pastoreado do pastor Fabiano Pires Gama e pastora Rose de Jesus Gama. E eu trago aqui a saudação dos meus pastores e estamos aqui hoje sob a bênção dele. E por que eu inicio apresentando a minha vida e dizendo para você desta maneira? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Para quem me conhece, também não muda nada, é o mesmo nome. Amém, irmãos? Mas por que é que eu digo que estou aqui sobre o pastoreado? Eu vou iniciar a mensagem de hoje dizendo algo para você. Quer ser bem sucedido na sua vida? Quer ser obediente a Deus? Seja submisso à sua pastora, ao seu pastor. Seja submisso aos seus líderes. Sem submissão não há como alcançar a vitória. Quando eu aprendi que a submissão, amados, nos leva ao deleite nos braços do Senhor, eu pude aproveitar e gozar das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Em todas as áreas da minha vida estou sendo próspero, porque aprendi que a obediência quebra a maldição. Amém, igreja? Quem concorda com isso diz amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Irmãos, está aqui comigo também, me acompanhando. Não posso deixar de apresentar os meus dois guardas-costas. Estou podendo, né, irmão? É brincadeira, irmão. São obreiros da nossa igreja. Está ali comigo o Robson, homem de Deus, servo valoroso. Está também o Johnny. Levanta aí, Johnny, deixa o povo te ver. Eu digo segurança porque olha o tamanho dos homens. Cheguei lá na pastora Noel, mas ela até está dando segurança agora, meu filho. Mas é bênção, pode se sentar aqui em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, Robson. Eu amo a vida desse irmão. Johnny não fica atrás, não. Dá um glória a Deus aí, Johnny. Não, você vai me envergonhar, Johnny. Dá um glória a Deus aí. Jesus. Não, irmão, eu vou aí. É com voz de trovão. Vamos lá, dá um glória a Deus. Depois do trator desse falando, como é que eu falo agora? Glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus, igreja. Eu trago um homem desse tamanho e ele dá um glória a Deus no centro-vão. Não é não, Robson? Mostra para ele o glória a Deus, ó. Glória a Deus, Jesus. Jesus é lindo, irmão. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7. Quem encontrou diz amém. Ontem, queridos, eu liguei para a pastora para dizer a ela que meu pastor tinha me abençoado, que eu poderia estar aqui. E eu cheguei do culto já um pouco tarde, já era quase 11 da noite. E eu fui então orar a Deus, pedir a Deus algo para os nossos corações, que Deus falasse comigo, com você,
para que nós viéssemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque sem palavra não alcançamos vitória. E eu quis me espelhar um pouco na vida da pastora Noelma nesta mensagem, porque 10 anos de ministério é bênção de Deus, é Deus purinho na causa. E nós vamos hoje tratar de alguns fatores, alguns tópicos, e no encerramento desta mensagem eu vou dizer para você o porquê que eu me espelhei nesses versículos, nessas palavras, nessa mensagem, observando a vida da sua pastora, a qual você está congregando aqui nesse ministério. Apocalipse 3, 7 e 8, vamos ler? Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não feche a sua Bíblia ainda, permaneça com ela aberta. Queridos, eu vou resumir o versículo 8 em algumas palavras que eu quero que você repita comigo. Você vai me ajudar? Diga assim comigo. Nós vamos traduzir o versículo 8 com essas palavras. Diga assim comigo: e mesmo assim, mais forte com voz de trovão, e mesmo assim, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção aqui agora. Queridos, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela não distorce, ela não é de confusão, ela é muito clara quando ela nos fala aos nossos corações. A Bíblia é a palavra de Deus que fala comigo e com você em todo momento, em toda hora, todos os dias das nossas vidas. Quando estamos querendo ouvir a voz do Senhor, abrimos as nossas Bíblias e começamos a ouvir o nosso Deus pronunciar e falar aos nossos corações. Mas uma coisa que nós aprendemos é que no meio da caminhada existe bonança, no meio da caminhada existe também momentos de provações. No meio da caminhada existem fatores que nos cercam e também pedras a quais se colocam no nosso caminho, tentando fazer com que eu e você venha desistir, venha desanimar. Mas nós aprendemos o que é o conceito de fé. Aprendemos que a nossa fé, queridos, vai muito mais além que qualquer coisa, porque a nossa fé está alicerçada e firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Começando a palavra de Deus, abra agora a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observando este versículo, nós podemos estar neste momento nos perguntando: quando é que mostramos a nossa fé? Será que o meu jeito de mostrar a fé, será que a maneira de demonstrarmos a nossa fé, você vai entender agora por que eu pedi ao Robson para dar um glória a Deus, por que eu pedi o Johnny para dar um glória a Deus. Meus queridos, nós não demonstramos a nossa fé simplesmente num glorificar a Deus, dando um glória a Deus mais forte que o irmão. Não demonstramos nossa fé quando nós damos um glória a Deus muito alto,
Quando damos um glória a Deus que faz com que o templo estremeça, com que o irmão do lado se assombre a ponto de olhar para a minha vida e dizer: que fé tremenda tem este homem, olha o glória a Deus que ele dá. Não é através do glória a Deus que eu demonstro a minha fé. Glorificar ao nome do Senhor faz parte, mas não demonstro a minha fé quando eu dou um glória a Deus. Muito menos, queridos, quando eu falo em línguas, quando eu dou uma rajada de línguas estranhas e digo: agora eu vou sacudir o inferno e mando lá uma labareda de línguas estranhas. Não, eu não demonstro minha fé quando eu solto uma labareda de línguas estranhas. A nossa fé não é demonstrada simplesmente por glorificar ou simplesmente por falar em línguas, não. Faz parte sim, mas não demonstro a minha fé simplesmente por glorificar ou simplesmente por falar em línguas. Então, quando é que eu demonstro a minha fé? Eu não demonstro a minha fé também em ser uma pessoa muito espiritual, uma pessoa que espiritualiza tudo. Eu não demonstro a minha fé porque eu sou um homem espiritual, um homem que olha para as prateleiras do supermercado, um homem que chega no supermercado, olha o preço o homem se espiritualiza tanto, pastor Noel, que ele chega no mercado para comprar alguma coisa, ele olha no preço. Estava comentando isso com o Robson hoje. Ele olha no preço ali e já vai logo queimando o preço. Está queimado, outro em cara. E chega a ponto de chamar: irmão, eu conheci uma pessoa assim, é por isso que eu estou te dizendo isso. Não se demonstra fé desta maneira, a ponto de chamar o gerente do mercado e dizer: irmão, vamos fazer uma oração aqui que está cheio de demônio nessas pastileiras. Misericórdia. A ponto de meu irmão terminar uma vigília, um dizer para o outro assim: irmão, quantas horas? Aí o outro irmão responde: são 11 e redevássia. Passa as horas no normal, 11 horas na língua portuguesa e 30 minutos na línguas estranhas. Não, eu não demonstro a minha fé quando eu pratico tais atos. A minha fé, a sua fé, quando é que ela é demonstrada ao Senhor? Demonstramos nossa fé quando passamos por situações a quais, meus irmãos, são várias, são tantas, mas que eu escolhi 5 dessas situações baseando na vida da pastora Noelma, que hoje, meu irmão, está dando a você um exemplo, queridos, de fé, um exemplo, meu irmão, que é possível vencer. Meu irmão, um exemplo de que as pedradas chegam, as lutas vêm, mas que a vitória acompanha as tribulações e o nome de Jesus é glorificado. É nesses momentos que demonstramos nossa fé, nos momentos em que as coisas não estão nada bem, em que as coisas estão lá no chão, mas eu glorifico a Deus. Demonstramos a nossa fé, queridos, e eu escolhi 5. E a primeira coisa é que quando nós demonstramos a nossa fé, nós demonstramos a nossa fé quando nós estamos sozinhos. Mas como assim estamos sozinhos? Quando nós estamos sozinhos na nossa casa, de frente ao computador, quando nós estamos longe da visão dos irmãos, quando nós estamos longe de todos, mas que Deus está do nosso lado, nesse momento nós demonstramos a nossa fé. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Samuel. Você vai observar. Eu vou mostrar a você uma pessoa que quando estava sozinho não vigiou. Essa pessoa não vigiou e sofreu uma consequência grande. 2 Samuel, abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 1. Perdão, 1 não, 11, vai lá, capítulo 11.
uma tarde levantou-se, versículo 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa, e Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Ou seja, Davi estava sozinho no palácio. Então ele começou a vagar pelo palácio e ele contemplou aquela mulher muito formosa aos olhos. Ele pediu então informação sobre aquela mulher, e ele descobriu que aquela mulher era uma mulher comprometida, era uma mulher casada. Mas o que é que Davi fez? Davi, tô nem aí, tomou aquela mulher, e aquilo o trouxe consequências gravíssimas. Se você ler o capítulo 11, decorrer a leitura, você vai ver que este ato de Davi trouxe consequências gravíssimas para a vida de Davi. Agora, a situação acontece, e o que nós temos, a decisão que nós temos que tomar, encontramos lá no livro de Gênesis. Volta lá, capítulo de número 39. Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém é maior do que eu. Isso são palavras de José. Versículo 7, para você entender. Depois destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este grande mal e pecar contra Deus? Eu trouxe a você um versículo, um episódio da palavra do Senhor de Davi, que foi uma pessoa que não agiu da forma adequada e que trouxe consequências gravíssimas à sua vida. Trouxe também à sua vida a história de José, que agiu da forma certa. E o que é que ele fez? Ele rejeitou os pratos de Satanás. Ele rejeitou aquilo que ele estava colocando à sua frente. Um prato que aos seus olhos era vistoso, um prato que aos seus olhos era coisa tremenda. Mas o que é que ele fez? Ele disse: o que é que eu vou fazer? Posso eu pecar contra Deus? E ele fez o que? Ele saiu fora. Ele fugiu da aparência do mal. Então, meu querido, quando você estiver sozinho, tome cuidado, porque o adversário vai tentar a sua vida. Hoje em dia eu sou jovem, eu mexo muito com computador, Facebook, internet, MSN. Muitas pessoas que aqui estão fazem isso. Mas na frente do computador, quando estamos sozinhos, Satanás vai tentar contra a sua vida. E aí este é o momento de você provar sua fé no Senhor. Este é o momento de você rejeitar os pratos do diabo e dizer: eu sirvo a Deus, eu vou até o fim com o Senhor. Observe, meu querido, Satanás, quando ele foi tentar Jesus, aonde que é que ele tentou Jesus? No deserto. E no deserto Jesus estava o quê? Sozinho. Não tinha anjos no deserto, não tinha discípulos do lado de Jesus, mas ele estava o quê? Sozinho ali no deserto. E o que é que o diabo fez? Ele foi até Jesus e tentou a Jesus. E Jesus nos deu grande testemunho de que, meu irmão, quando nós estamos sozinhos, nós podemos sim pisar na cabeça da serpente. Só quem vai fazer isso, aplaude o nome de Jesus. Deus está vendo todas as coisas. Daqui a pouco o culto vai terminar. Você vai sair daqui do templo e vai sair por ali, vai à sua casa. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido: Deus está vendo a sua vida.
Deus está contemplando você. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios. Tudo que nós falamos, querido, é baseado na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Vai lá para o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, diz assim: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Sabido, em outras traduções, revelado. Ou seja, Deus está contemplando todas as coisas. Não pense eu ou você que Deus não está vendo quando nós estamos sozinhos fazendo isso ou aquilo, porque Deus está contemplando, e é neste momento que nós demonstramos a nossa fé no Senhor e rejeitamos os pratos do diabo. Hebreus, abre sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vai chegar o momento em que eu e você vamos prestar contas ao Senhor. E neste momento, queridos, eu e você, eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho plena e certeza, convicção da minha salvação, e que quando eu for prestar contas ao Senhor, vou abraçar o meu Jesus, vou dar um beijo nele, e vou dizer: é possível vencer, vencemos, passamos por isso, passamos por situações, mas glorifico ao nome de Jesus, porque eu cheguei na glória. E você, meu querido, está aqui hoje aprendendo do Senhor, que é possível vencer, é possível passar por provações, e que quando você estiver sozinho, você vai glorificar o nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Muito cuidado então, meu amado, quando você estiver sozinho, entre aspas, porque neste momento é o momento em que você vai demonstrar a sua fé. Demonstramos a nossa fé agora no segundo tópico que eu quero trazer à minha e à sua vida. É que nós demonstramos a nossa fé quando nós doamos. Quando nós doamos, quando nós damos algo, presenteamos, ofertamos, dizimamos e assim por diante. Ou seja, o cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. Quer que eu te prove? Abre sua Bíblia aí, João. Livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 8. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É pelo fruto que se conhece, meu irmão. E os frutos que nós temos que produzir, meu amado. Do nosso fruto as pessoas vão se alimentar, vão conhecer a Jesus, estarão aqui conosco, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Mas você tem que dar um fruto, e então você, meu irmão, será conhecido. Ei, meu irmão, tudo o que nós produzimos para abençoar os outros é um fruto. Quem está entendendo diz amém. Mas o que é que eu vou doar? O que é que eu vou dar? Primeiro, Mateus, abre sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Quem está gostando do estudo diz amém. Mateus capítulo 5, versículo 44, diz assim:
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, você tem que doar amor. Ame aqueles que te maldizem. Ame aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te apedrejam. Ame aqueles que, meus irmãos, olha para você e que quando você passa até chega a cuspir no chão. Ame a ele, ore por ele, doe amor e você será bem sucedido. O que é que eu devo doar ainda mais? O perdão. Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu não perdoo o meu irmão, eu não vou ser perdoado. Então você tem que perdoar, meu irmão. Você tem que amar, meu querido. Perdoe, ame, doe, seja uma pessoa que vai provar a sua fé através desses frutos, porque quando você fizer tais fatos, você vai ver a vitória do Senhor na sua vida. Muitas bênçãos são impedidas nas nossas vidas porque nós não conseguimos amar o nosso irmão, porque não conseguimos perdoar aqueles que nos apedrejam. Mas quando fazemos tais feitos, alcançamos as nossas bênçãos e ainda provamos a nossa fé no Senhor Jesus. Doe ainda misericórdia. Seja uma pessoa misericordiosa. Mateus 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Me ajuda aqui, Deus. Se o cabra não for misericordioso, não vai ter misericórdia. E outra, Deus não dá para você além do que você suporta, não, viu? Deus tem misericórdia, está doendo. Jesus vai olhar e vai falar assim: está doendo, querido, mas eu vou dar mais uma que eu sei que você aguenta. Lepte. Deus tem misericórdia. Está quase no eixo, mais uma. Lepte. Jesus, eu não aguento mais, está doendo demais. Só mais uma que agora você vai entrar na linha. Lepte. Foi assim comigo, querido. Estou te dando um testemunho vivo da minha vida. Deus é misericordioso, mas você também tem que ser misericordioso. Quem está entendendo diz amém. Que mais eu devo doar? Finanças, dízimos, ofertas. Por que é que você acha que todas as vezes as pessoas chegam, traga o seu dízimo, traga a sua oferta? Queridos, não há outra maneira de repreender o devorador. A única maneira é dizimando. E quando se trata de falar de dízimo e de oferta, a pessoa treme no banco, olha de cara feia. E meu pastor lá em Uberlândia, queridos, ele todo dia me põe para falar de dízimo e oferta. Eu já não aguentava mais, estava louco para pregar a palavra de Deus. E ele falava assim para mim: sobe lá e fala do dízimo. O que é que eu fiz? Dei o meu melhor. E eu comecei a me aprofundar sobre dízimo e oferta, porque eu vi que se eu me dedicasse ali, a oportunidade ia me aparecer. E eu comecei a entrar na submissão, e eu pude perceber que Deus estava agindo com misericórdia de mim e começava a me abençoar. Quando se fala de dízimo e oferta, eu conto algumas historinhas lá em Uberlândia, pastor Maurício. Eu conto algumas histórias. Já contei as histórias das 10 bananas. Contei lá a historinha de Joãozinho e Maria, do irmão que tinha o dinheiro, deu um pobre, e o pobre pediu de volta. Uma outra oportunidade nós vamos contar aqui para os irmãos. Mas eu vou contar uma historinha pequenininha que eu até escrevi. Olha o tamanhozinho dela, que eu achei que eu não ia lembrar. Mas, queridos, estavam duas pessoas conversando sobre dízimo e oferta.
um desses dois era a favor do dízimo, era dizimista fiel, e o outro era uma pessoa inconstante, uma hora dizimava, outra hora não. E o irmão que era fiel sabia do outro irmão, a vida do outro irmão, conhecia o irmão, e ele disse assim para ele, que era dizimista fiel: meu irmão, se Deus te der 10 carros, não, Deus vai abençoar o senhor com 10 carros, você dá um para a obra de Deus? Ele falou: mas é claro, daria. Não, mas se Deus ainda te abençoar e te dar mais 10 casas, você daria uma dessas casas para Deus? Daria, mas é claro. Não, mas Deus ainda vai te abençoar ainda mais, vai te dar agora 10 fazendas de muitos hectares, você daria uma dessas fazendas para Deus? Daria. Aí, como ele conhecia o irmão e sabia que o irmão tinha 10 porcos, que eles estavam precisando de um para a obra do Senhor, para fazer aquele assado, arrecadar ali uma bênção, mas se o senhor tivesse 10 porcas, daria uma para a casa do Senhor? O irmão ficou de cara feia. Quer dizer, aquilo que ele não tinha para dar, ele dizia que ia dar, e aquilo que ele tinha, quem está entendendo diz amém. Então, queridos, se você não é dizimista fiel, repense seu conceito. O que é que eu e você estamos dando para Deus? O que é que nós estamos fazendo, meu irmão, na casa do Senhor? Porque eu tenho certeza de que se todas as pessoas que vão na casa do Senhor fossem dizimistas fiéis, a obra de Deus não passaria por sufocos que às vezes passa. Diabo, nós dizemos muito lá isso na nossa igreja, diabo não tem poder para fechar nenhuma igreja. Por quê? Porque ele é um derrotado no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, eu e você dizemos para ele: diabo, no nome de Jesus sai, e ele sai. Quem fecha a igreja são as pessoas, as mesmas pessoas que professam a nossa mesma fé, porque não são fiéis a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. E sem dízimo e sem oferta, não tem como arcar com despesas, são aluguéis, são água e luz, isso e aquilo outro da obra do Senhor. Tudo que você está vendo dentro desta igreja foi comprado através do seu dízimo e da sua oferta. Se você não fosse uma pessoa que dizimasse, que ofertasse na casa do Senhor, nada disso estaria acontecendo. Mas glorificamos a Deus porque você é um dizimista fiel. Quem está entendendo a mensagem diz amém. Amém. Outra coisa, não, eu não vou falar não, abre sua Bíblia, Tiago 4, eu vou te mostrar na palavra do Senhor. Hoje à tarde nós estávamos ali no Lipim, e o Robson, ele gosta de palavra, né, Robson? Ele quis me chamar ali para um manto na palavra, eu fugi logo. Falei: não, irmão, se nós sentar aqui, nós vamos chegar atrasados na igreja. Tiago, capítulo de número 4, versículo 17. Diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o que, igreja? Pecado. Vamos dizer bem forte? Comete o que? Pecado. A Bíblia é clara, irmão, está dizendo aqui, ó, no capítulo 4 de Tiago, versículo 17: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então faça o bem, porque hoje você está sabendo como você prova a sua fé. Amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. As palmas louvam o nome de Jesus. Quando é que nós provamos a nossa fé? O terceiro agora: quando tudo vai bem na nossa vida, nós provamos a nossa fé. Lembra de Jó? Abre sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Versículo de número 21 agora. Diz assim:
e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe por que ele fez isso? Porque na vida de Jó tudo estava bem, e Satanás foi até Deus e disse: mas servir ao Senhor com tudo que ele tem é muito fácil. Quero ver ele servir ao Senhor perdendo tudo. E o que Satanás fez? Ele foi, Deus então permitiu. Ele foi lá, tocou em tudo que ele tinha, porque ele estava bem. Ele tocou em tudo que ele tinha, mas o que Jó fez? Permaneceu fiel. Quando tudo for bem na sua vida, permaneça fiel, porque nesse momento você prova a sua fé. Amém, igreja? Quarto, você prova a sua fé quando o seu testemunho é verdadeiro. Quando o testemunho é verdadeiro, é sim. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo era um homem de Deus, e ele tinha testemunho, a ponto de o inferno conhecer, a ponto de o inferno saber de quem se tratava de Paulo. Porque, meus queridos, lá no livro de Atos, eu vou te mostrar agora, abre lá sua Bíblia comigo, lá em Atos, você vai entender já já. Livro de Atos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Eu vou começar aqui. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados ao seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e o espírito maligno saíam. Versículo 13. Alguns, preste bastante atenção agora, versículo 13: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. Versículo 15: respondeu, porém, o espírito maligno: reconheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você tem que ter testemunho. Paulo tinha testemunho, aqueles homens não. Você tem que provar a sua fé através do seu testemunho. O inferno tem que tremer e conhecer sobre o seu nome, porque você é uma pessoa fiel a Deus, para que quando o inferno tentar fazer uma reunião para destruir a sua vida, eles vão falar assim: poxa, se trata de Maria, se trata de Joaquim, se trata do pastor Domingo, o homem de Deus. Eles têm que conhecer e saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Então, do seu testemunho, dê testemunho, pois através do seu testemunho você prova a sua fé. Quem está entendendo diz amém. Nós provamos também a nossa fé quando nós priorizamos o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então priorize a obra do Senhor, porque quando você prioriza as coisas de Deus, meu querido, todas as coisas te é acrescentado, em todas as áreas. É por isso que eu comecei dizendo que você tem que ser submisso aos seus pastores, submisso à sua liderança, porque fazendo isso, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e você estará alcançando todas as demais coisas. Amém, igreja? Ou seja, você vai alcançar
grandes resultados. E ainda, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você vai trazer à sua vida paz e alegrias. Amém, igreja? Você vai trazer à sua existência paz e alegria. Por que é que você acha que existem algumas pessoas que são até bem-sucedidas, mas não têm paz, não têm alegria? Nos momentos de tribulações, sei de pessoas, queridos, que pegavam revólver e atiraram nas suas cabeças, porque não tinha paz, porque não tinha alegria. Mas nós que servimos a Deus, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, somos pessoas alegres e felizes ao lado de Jesus. Só quem concorda diz amém. Queridos, Deus nos dá poder para vencer o mal. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios agora. Nós já estamos quase encerrando aqui já. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus, Ele nos dá poder para vencer o mal. Quem está entendendo diz amém. Queridos, estes são alguns dos fatores que nos mostram e nos demonstram quando é que nós mostramos a nossa fé. Nós falamos aqui, queridos, primeiro, nós falamos que nós mostramos a nossa fé quando nós estamos sozinhos. Mostramos a nossa fé ainda quando nós doamos os nossos frutos, quando nós doamos, nós mostramos ainda a nossa fé quando tudo vai bem. Mostramos em quarto lugar a nossa fé quando o nosso testemunho é um testemunho verdadeiro. E quinto, mostramos a nossa fé quando priorizamos a palavra do Senhor, quando priorizamos o reino de Deus. Toda a igreja de pé em nome de Jesus. Sabe qual é o resultado disso, meu querido? De demonstrar a sua fé? O resultado de você demonstrar a sua fé é que isso nos levará à salvação eterna, e que Deus será glorificado e o inferno fechará a porta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Só quem concorda com isso, aplaude o nome de Jesus. As portas do inferno não prevaleceram contra o ministério da sua pastora, porque eu tenho certeza de que esses fatores ela vivenciou em sua vida. E é através desses fatores, é através do testemunho da sua pastora, é que eu quero trazer a sua inteligência, ao seu pensamento, a você viver uma fé inteligente, de que você venha seguir os exemplos dos pastores ao qual vocês congregam e estão aqui hoje, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor pelos 10 anos de ministério da filha de Deus. Feche os seus olhos, toda a igreja, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesses 3 dias eu tenho certeza que o Senhor falou aqui através de revelações, o Senhor falou através de profecia, o Senhor falou através de louvores. Hoje o Senhor nos usou para falar através da palavra, e eu te glorifico no nome de Jesus, porque o Senhor, meu Deus, falou a minha vida, o Senhor falou a vida da sua igreja, e eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, que todos nós que ouvimos a sua palavra esta noite, venhamos ser, meu Deus, pessoas que ouviram a tua voz, mas que nós venhamos, meu Deus, sair daqui e ser pessoas praticantes da tua palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida deste povo, meu Pai, a sua fé restaurada. Eu quero declarar, meu Deus, sobre a vida desta pessoa que estava se sentindo fraca, neste momento ela ficará forte. Meu Deus, se a fé dessa pessoa estava pequena, faça esta fé crescer agora. E eu declaro no nome de Jesus vitórias da parte do Senhor para esta igreja, para este ministério, para a vida dos pastores, em todas as áreas. No nome de Jesus eu declaro a vitória, e só quem
quem concorda com esta palavra, aplaude o nome de Jesus bem forte, porque Ele merece. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos, como eu já havia dito, o culto está encerrando. E daqui a pouco eu e você vamos retornar aos nossos lares. E o que vai ser daqui para frente? Demonstre a sua fé no Senhor. Demonstre que você é um servo de Deus. E que você, meu querido, não vai deixar o inferno parar a sua vida. Que você não vai deixar Satanás vencer a você. E que você vai sim vencer o diabo, vai ser mais do que vencedor, e que Jesus será glorificado através da sua vida, como hoje eu vejo Jesus sendo glorificado, porque através das orações desta igreja, nós estamos hoje comemorando 10 anos de ministério pastoral, e ainda muitos anos virão, e Jesus será glorificado. Só quem concorda com isso, aplaude o nome de Jesus. Pastora Noelma, agradecendo ao Senhor.